Hoje, no Opção Saúde, você vai conhecer mais sobre animais peçonhentos. São venenosos? Como evitá-los? O que deve ser feito ao se deparar com uma pessoa que foi picada? E o que não deve ser feito em caso de acidentes com esses animais? Tudo isso você confere agora no Opção Saúde. Quantas vezes você já viu essa cena? Acúmulo de entulho nas calçadas, lixo que fica por dias no quintal e terreno baldio com mato alto. Se você presencia situações como essas, há que se atentar para a possível existência de animais peçonhentos nesses locais. Mas você sabe o que são animais peçonhentos? Os animais peçonhentos são os animais que têm veneno e um aparelho inoculador de veneno. Por exemplo, as serpentes, os escorpiões, as aranhas, as abelhas, são animais que têm veneno e têm um órgão que é capaz de picar e inocular esse veneno em outro animal. Ou seja, ele tem que ter o veneno e tem que ter um aparelho inoculador do veneno. Por isso que ele é denominado de peçonhento. Um animal que só tem o veneno, então ele é venenoso. No caso do sapo, os anfíbios em geral, né? Eles possuem veneno na pele, as rãs, algumas rãs têm veneno na pele, os sapos têm veneno, mas eles não têm o órgão inoculador, então a gente não considera como sendo animais peçonhentos. Esses bichos, como eles têm um hábito geralmente noturno e gostam de ficar sobre pedras, galhos, vão nos encontrar bastante em ambiente de terreno baldio, esgoto também pode ser que se encontre, principalmente escorpião, e cemitérios. Mas esses animais eles são atraídos por causa de alimento, que no caso é insetos, como barata, moscas. Então, em redores de casas, onde que tem acúmulo de lixo, que possa atrair esses animais, como essas baratas, moscas e etc., sempre vai acabar atraindo seus predadores, que são as aranhas e os escorpiões. O escorpião basicamente se alimenta de baratas. E as aranhas também de baratas, eventualmente de grilos e outros pequenos animais, gafanhotos. E os predadores desses animais também são as aves. Tanto é que, quando você tem uma grande infestação de escorpião, é indicado você criar galinhas, porque a galinha é um predador dos escorpiões. Então, se você tiver um quintal que tem muita grama, que tem muita aranha, que tem muito escorpião, pode criar umas 2 ou 3 galinhas lá que você vai resolver o problema, porque elas predam esses animais e elas matam, né? E para elas não acontece nada. Tá? Então, já vão perguntar, mas e se o escorpião picar a galinha? Bom, ele não vai conseguir picar a galinha, e você pode comer a carne dessa galinha que não vai te fazer mal nenhum. Essas quelíceras, esses braços e pernas desses animais, na verdade, são ferramentas utilizadas para eles poderem se alimentar. Porque não adianta ele picar o animal. Você pica o animal e daí deixa ele lá. Não, você tem que ir lá com algum braço, com alguma quelícera, pega esse animal e leva até a boca. Então é para isso que servem esses prolongamentos desses animais, essas ferramentas. Esse animal aqui, ele é parente das aranhas, é um aracnídeo, mas não é inseto. Diferente dos insetos que possuem 3 patas de cada lado, ele possui 4. Essas pinças aqui não são patas. Ele usa geralmente para se acasalar e para se alimentar. O escorpião, ele tem um telson, que é um órgão terminal na cauda, e que esse telson tem capacidade de inocular o veneno no ser humano, em animais. Então ele usa esse aparelho inoculador para inocular o veneno na presa e poder se alimentar. Eles causam medo na maioria das pessoas, e grande parte desse temor foi construído com a colaboração do cinema. O cinema contribuiu muito para deteriorar a imagem desses animais, né? Você vê o caso das aranhas. A aranha mais problemática do ponto de vista médico é a aranha marrom, que é uma aranha pequenininha, né?
Mas eles não usam a aranha marrom no cinema, eles usam a caranguejeira, que é imensa, peluda, grande, né? E ela nem tem veneno. A caranguejeira, o veneno dela tem veneno, mas ela não é um veneno que seja problemático do ponto de vista de saúde pública. Mas eles usam a caranguejeira como sendo a aranha que causa problema, que ataca, que mata. Então o cinema contribuiu muito para deteriorar a imagem desses animais, né? A ação humana sobre o meio ambiente tem contribuído para o aumento de animais peçonhentos na zona urbana. No ambiente urbano, se você tiver um terreno, é obrigação sua manter esse terreno limpo, né? Isso existe, inclusive, leis das prefeituras que exigem que você mantenha esse terreno limpo. Agora, se o pessoal começar a jogar lixo nos terrenos, acumular mato, o que vai acontecer é que esses animais vão aparecer, então, principalmente os escorpiões, né? Ou seja, um terreno em que você joga lixo, o lixo tem resto de comida, resto de alimento, e isso vai atrair baratas, principalmente. E as baratas, por sua vez, atraem os escorpiões, que são os predadores naturais. Então é muito comum você encontrar nesses terrenos com depósito de lixo, você encontrar principalmente os escorpiões e também aranhas, porque as aranhas comem grilos e os grilos fazem parte dessa cadeia alimentar. E para quem costuma queimar o mato do terreno pensando desta forma matar esses animais, será que resolve? Não adianta fazer queimada, porque quando você faz a queimada, você simplesmente espanta esses animais do terreno para dentro da sua casa. Então, se você limpa o terreno, você tira o entulho, deixa o terreno limpo. Não faça a queimada, porque a queimada é uma maneira de você fazer com que esses animais eles saiam daquele ambiente para procurar abrigo em outro lugar, e em geral eles vão para dentro das casas. A cidade de Bauru conta com locais públicos criados pela prefeitura para a captação de pequenas quantidades de entulho. São os ecopontos. Lá a população encontra um local adequado ao depósito de entulho, móveis, eletrodomésticos, lâmpadas e recicláveis. O ataque desses animais é sempre feito por uma agressividade do ser humano contra eles, né? Quando eles são acuados, eles atacam e se defendem. A picada dos animais peçonhentos é sobretudo mais ameaçadora aos idosos, crianças e pessoas com organismo debilitado. No caso da criança, como ela tem um peso menor do que o adulto, então se você fizer a proporção, né, miligramas por quilo de peso, na criança vai ser muito maior do que no adulto. Então a criança sofre muito mais, um acidente inclusive pode ser fatal, né, do que um adulto. Agora, o idoso é porque tem outros comemorativos. Pode ser um idoso que tenha diabetes, pode ter pressão alta, então ele tem outros comemorativos e que facilitam a piora do quadro clínico. Então, no caso dos animais peçonhentos, o ideal é que o indivíduo seja jovem, saudável, atleta, para que ele resista mais ao acidente do que a criança e o adulto. O ataque desses animais é sempre feito por uma agressividade do ser humano contra eles, né? Quando eles são acuados, eles atacam e se defendem. Então, se você está no campo, defronta com uma serpente, se você não fizer nada para ela, ela não vai fazer nada para você. Mas se você ameaçá-la ou tentar acuá-la, ela vai te atacar. Isso vale para os outros animais também, para os escorpiões e as aranhas. Então, os animais, eles não atacam. É você que mexe com eles. O quadro clínico de acidente com aranha e escorpião depende da espécie do animal. Então, por exemplo, existem os escorpiões, tanto os amarelos quanto os marrons, e a aranha fonêutria, que é a aranha armadeira, eles possuem um quadro clínico parecido, que é dor intensa no local da picada. Então você pode traçar um paralelo, os venenos são diferentes, mas a clínica do paciente é igual.
dor intensa no local da picada. A aranha marrom, não. A aranha marrom não dá dor no local da picada e ela dá necrose no local da picada. Então, em geral, no dia seguinte é que o paciente observa que tem uma área vermelha, né, e que está quente, dolorida e que evolui para necrose. Então, esses são casos mais graves e que levam meses para isso cicatrizar, porque forma uma necrose, uma ferida, e essa ferida demora para cicatrizar, apesar de tomar soro ou não. Escorpiões, aranhas e serpentes são os principais causadores de envenenamento nas cidades. Mas além deles, há também acidentes causados por abelhas e lagartas. Existem pacientes que são alérgicos ao veneno de abelha e uma picada é suficiente para desencadear um choque anafilático. Então, mas isso são raros, esses casos, não são frequentes, mas os acidentes existem indivíduos que já sabem que se eles forem picados por uma abelha, eles entram em choque anafilático. Então, esses indivíduos, inclusive, carregam consigo um kit de adrenalina e eles se injetam porque eles sabem que, após a picada, alguns minutos depois, eles entram em choque. Se eles não estiverem em ambiente hospitalar, morrem, né? Então, uma picada pode matar um indivíduo, desde que ele seja alérgico. Normalmente, não é isso que acontece. Você sofrer dezenas de picadas, assim, 10, 15 picadas, você vai ter um inchaço muito grande, um edema muito grande nos locais da picada, mas você, em geral, não vai ser fatal. Agora, um ataque maciço por um enxame, 500 mil abelhas, em geral, é fatal tanto para animais quanto para seres humanos. A gente conhece as lagartas por lagartas peludas, né, que são a fase intermediária das borboletas. As lagartas, na verdade, a fase intermediária das borboletas. E elas têm aqueles pelos, que elas são bonitas. Se você olhar uma lagarta, ela é muito bonita. Mas são pelos urticantes. Aqueles pelos contêm veneno, né? E dependendo da espécie da lagarta, esse veneno pode ser mais ou menos agressivo para o ser humano. Então, existem lagartas, as tradicionais taturanas, que apenas queimam o local que elas passam. Então, aí dá uma dor intensa no local da queimadura, mas aquilo arde como se fosse uma queimadura. E existem algumas lagartas, que são do gênero Lonomia, estas sim, o veneno delas tem capacidade muito mais agressiva do que as outras lagartas. E o veneno pode invadir a corrente circulatória e causar uma coagulação intravascular disseminada. O que é isso? O sangue do indivíduo fica incoagulável, ele pode morrer sangrando pelas mucosas, pelo nariz, pelos olhos, pelo tubo digestivo. Então são acidentes muito graves, tão graves que hoje existe soro para esse tipo de acidente, né? Então é possível você tratar esses pacientes com soro quando acontecem esses acidentes. Muitos pacientes morrem, mas é possível salvar com o soro. Recomenda-se levar o animal até o local de atendimento. Mas qual a importância dessa atitude? E como levá-lo de forma que não ofereça riscos? Quando encontrarmos esse animal em casa, nunca tentar pegar o animal com a mão. Sempre é bom procurar um pote, um vidro com tampa e tentar aprisionar o animal com a boca do pote ou do vidro. Após feito isso, com uma folha de papel ou papelão, passar o papel por debaixo do vidro, fazendo com que o animal fique entre o chão e o papel e virar. Aí assim o animal vai vir no fundo do vidro, aí a gente pode tampar o vidro. E é sempre bom colocar um algodão com água, pois esses animais são muito sensíveis à umidade. E isso é vital para eles. Nunca mate ou nunca mexa no bicho, porque eles fazem um papel importante na natureza de equilíbrio biológico. Tanto quanto no papel de predador ou presa. A cidade de Botucatu conta com o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. Criado em 1993, o CEVAP está localizado na Fazenda Experimental da Universidade. Bom, o CEVAP ele foi idealizado há 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos, por um grupo de pesquisadores da Unesp que estavam interessados em, a partir
dos venenos dos animais peçonhentos, eles produzir medicamentos. Essa foi a primeira o grande objetivo do CEVAP seria isso, fazer pesquisa a partir das toxinas animais e a partir daí você gerar medicamentos. O CEVAP mantém visitas terças, quartas e quintas, lá em Botucatu, na Fazenda Experimental Lajeado. As terças e quintas são visitas agendadas, então, em geral, são escolas que levam os alunos, os professores levam os alunos lá para visitação. E quarta-feira é livre para o público em geral. Se você chega lá de quarta-feira, você pode entrar e fazer a visita, e tem sempre um monitor te orientando, te ajudando na orientação dos acidentes com animais peçonhentos. Você tem que tranquilizar o indivíduo, colocar em repouso e levar para um ambiente médico, porque o médico tem que ver que tipo de acidente que é e se tem indicação de tratamento medicamentoso ou não. Então, no ambiente doméstico, você não deve fazer absolutamente nada. Eu fui picado 2 vezes pelo inseto, né, que é o escorpião. Então, assim, no ato que eu fui deitar, eu tenho o costume de deitar com a mão debaixo do travesseiro. Deitar, assim que eu levei a mão debaixo do travesseiro, eu senti aquela picada, né? E eu já percebi, falei, é o escorpião. É uma dor esquisita, viu? Não tem nem como dizer o jeito que ela dói. É uma dor muito estranha. E ele não deixa a gente sossegado. Nada tá bom. E a segunda vez, tirei o chinelo, fui pôr o sapato, que fica lá debaixo da mesinha lá. Não, foi pôr o pé dentro do sapato, senti aquela picada no dedo. Falei, é o filho de uma mãe outra vez. Tirei o sapato, bati, ele caiu. Então agora, antes de deitar, principalmente, dar uma olhada, uma verificada nas cortinas, até vira o travesseiro do lado para o outro, para ver se estiver por ali, para evitar, né? Ser picado novamente. Foi no cemitério, porque eu vou sempre lá no túmulo dos meus pais, vou limpar. Então eu já tinha lavado por cima todo o túmulo e fui limpando embaixo. No eu pegar um tijolo, eu senti aquela picada. Doeu muito, muito, viu? E aí eu saí assim, e os moços que trabalham lá falaram, e é escorpião. Não precisa nem procurar que é, nós vamos lá ver o que é. Então ele disse, escorpião, vai para o centro de saúde nesse instante. É uma picada muito doída. Uma doída que ela corre por braço. E eu então segurando a minha mão assim. Parece que eu segurando e eu ajudava a suportar a dor. Me ajudaram a pegar o ônibus, que eu estava sozinha. Tomei o ônibus, já nem vim para casa, fui para o centro de saúde. E o médico, então, já imediatamente já receitou soro, e aí eu tomei soro. Fiquei 1 hora tomando 1 litro de soro. Todos cuidado é pouco. Tanto para mim como para os outros, que eu falo sempre. Gente, cuidado. Ao encontrar com alguém que foi picado por um desses animais, o que deve ser feito? O que você deve fazer, primeiro, é colocar o indivíduo em repouso, tranquilizá-lo, não usar nada, não usar beberagem, álcool, pó de café, nada disso. Você tem que tranquilizar o indivíduo, colocar em repouso e levar para um ambiente médico. Porque o médico tem que ver que tipo de acidente que é e se tem indicação de tratamento medicamentoso ou não. Então, no ambiente doméstico, você não deve fazer absolutamente nada, a não ser transportar o mais rápido possível o indivíduo para um atendimento médico. Pode ser num posto de saúde, pode ser num hospital. Porque ele pode parecer um acidente leve e evoluir para um acidente grave. Já aconteceu muito isso com a picada de escorpião em crianças. A criança é picada, ela apresenta uma sintomatologia leve e em horas ela evolui para uma sintomatologia grave e pode ir a óbito. Então, acidente com animal peçonhento, procure atendimento médico. Ou no posto de saúde, ou no pronto-socorro, em algum lugar você procure
E, se possível, leve o animal que picou, porque facilita que o indivíduo que for atender, seja um médico ou um enfermeiro, ele pode identificar e dizer, olha, esse animal é venenoso ou não é venenoso. Outra medida a ser tomada é remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam prender a circulação sanguínea. Se for um acidente com aranha ou escorpião nas extremidades, vai inchar um pouquinho. E depois o tratamento, você vai ter que fazer anestésico local. E o anestésico local também vai inchar um pouquinho. Então é aconselhável que você retire também anéis e alianças. Como é feito o soro? Todos os que foram picados devem tomar? Bom, o soro contra acidente contra animal peçonhento, no Brasil, é produzido em cavalos. Existem alguns institutos na Europa que produzem em carneiros. Mas no Brasil, os institutos tradicionais, que são o Butantan, Ezequiel Dias, de Minas Gerais, e o de Niterói, que é o Vital Brasil, eles produzem em cavalos. Então, o processo é relativamente simples. Eles inoculam pequenas doses do veneno bruto nesses animais e essas inoculações são repetidas a cada 15, 20 dias, são protocolos, né? E depois de alguns meses dessa imunização, aí eles tiram o sangue dos cavalos, separam os glóbulos do soro, né? Devolve para o animal os glóbulos, porque senão ele fica anêmico, né? E o soro, eles processam isso e depois de processado, isso é ampolado e distribuído para a rede de saúde. Agora, todo paciente deve tomar soro? Não. Né? Existem indicações. Então, tem casos em que não há necessidade de tomar soro. Mas aí tem que ser feita uma avaliação médica para saber se tem indicação, porque, inclusive, depende da gravidade. Existem casos leves em que você não usa soro. Existem casos moderados e graves em que você usa quantidades diferentes de soro. Os casos graves, você usa mais soro do que os casos moderados e os leves, que às vezes não usam soro. Então aí é uma avaliação médica. Por isso que, picada de acidente, picada por animal peçonhento, você tem que procurar auxílio médico, sempre. Esse material é um material que a gente recomenda para os estudantes de medicina, para os médicos residentes, para o pessoal de enfermagem, ou seja, pessoas que vão atender pacientes picados por animais peçonhentos, podem estudar, tirar dúvidas nesse material didático. É um material rico, tem muita imagem de pacientes acidentados, isso facilita o aprendizado, né? E isso é indicado para o pessoal da área da saúde, não é só médico e enfermeiro. Quer dizer, todo indivíduo da área da saúde que queira melhorar o seu conteúdo, o seu aprendizado, nós indicamos esse kit constituído de livro e CD e DVD. Zelar pela limpeza do terreno e da casa é uma boa maneira de contribuir para minimizar o aparecimento de animais peçonhentos. Em caso de acidentes, procure a unidade de saúde mais próxima. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.